Romanos 11, versículo 6, e a leitura do texto, amém, que vamos fazer aqui agora. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Amém? Pode se sentar, Deus abençoe a todos. Paulo, ele prega, anuncia aquilo que está definido pelo evangelho que Jesus pregou. E uma das coisas que eu me maravilho na palavra de Deus, irmãos, é que a Bíblia faz questão de dizer que nenhum conteúdo daquilo que está registrado aqui nesse livro sagrado tem a elucidação ou a produção de homens. Não é poético, não é filosófico nem intelectual, porque foi inteiramente revelado por Deus a homens santos que ele escolheu. Mas aquilo que Paulo definiu sobre salvação aqui está implementada no evangelho que Jesus pregou. E há também um complemento que eu quero dar aos amados aqui sobre o que eu vou pregar, Efésios 2:5, que trata exatamente com fundamento de fé cristão, que a salvação que está na cruz de Cristo, ela está defendida pela graça de Deus, é uma propriedade do dom de Deus, não dos homens, e foi definida por Deus que vem por intermédio da fé para nós. Não é por intermédio das obras para que os homens não se gloriem, mas por intermédio de Cristo. Isso quer dizer que o preço que Deus nos pediu é a fé, não são as obras. Que a fé está acima de qualquer ato humano. A salvação está dada por Deus por intermédio da sua ação, da sua misericórdia e do quanto cremos em Jesus. Mas, pastor, eu quero começar a citar uma coisa aqui importante aos amados dentro daquilo que eu já abri em Romanos 11, versículo 6, que se é pela graça de Deus, já não é pelas obras. Porque se for pelas obras, não há graça. Se a salvação vem por intermédio daquilo que os homens fazem, então não há graça de Deus. Mas se é por intermédio da graça, então o que opera é a fé em Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que não está, a salvação em Cristo não está discutindo quem é bom, quem é ruim, quem faz, quem não faz. Mas primeiramente quem crê. O fenômeno da salvação só acontece por intermédio da fé. Então é isso que está sendo dito por Paulo aqui. Se nós levamos em consideração que a salvação que Cristo representa por nós vem por intermédio de uma crença, de uma comunhão, de uma relação, de uma experiência com Jesus, então é isso que nós temos que levar em consideração primeiro, antes de pensarmos naquilo que nós temos feito. Temos que indagar a seguinte questão: temos crido em Jesus como Ele merece? Mas eu gostaria de dizer à igreja que inteligência, força, resultados desejados, meditação, quando não regados pela justiça, bondade, graça e soberania de Deus, passam a ser técnicas de psicologia. E não sou só eu que vejo a igreja enfatizando pragmatismo no púlpito dela, ao invés do poder de Deus. Eu quero chamar a atenção de você que está aqui nessa noite sobre as técnicas de psicologia que estão sendo usadas dentro da igreja ao invés do evangelho, receitas de autoajuda ao invés da orientação da fé, do evangelho. E isso pode comprometer toda a ordem daquilo que as pessoas estão buscando debaixo do nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque eu já abri um texto aqui que determina que a chave da salvação é a fé. Que o mérito e a glória é de Deus e não dos homens. Então nós temos que levar em consideração que por mais que os homens tenham inteligência, força, queiram resultados desejados por si próprio, façam suas meditações. Se isso não estiver regado pela graça de Deus,
tudo que a gente faz não tem sentido. Entenda, nós não estamos aqui para receber coisas de homens, e nem oferecer a Deus as coisas próprias, mas para entender o significado dessa expressão, Jesus Cristo. Porque isso é o que pesa aqui para nós. A ação intervensora de Deus que fala alto pela cruz, por intermédio do fato histórico, aonde o seu filho foi crucificado por toda a humanidade. Então Deus não está levando em consideração agora o que você é, mas o que Jesus é, e o quanto você depende dele. Então eu quero começar a falar sobre a justiça de Deus. Porque os evangelhos, as narrativas do evangelho que Jesus pregou, dizem para mim o seguinte, Jesus ensinando, tá? A vantagem de um homem poder dizer que ele é, querer existir, resulta para ele uma condenação maior. O fato das pessoas quererem ser valorizadas, existir, esboçar, esbanjar capacidade, valor próprio, segundo a cruz de Cristo e segundo o Evangelho, resulta para ela uma condenação maior ainda. Por quê? João 15. Abra. Vamos ler esse texto. Vamos entender. Palavras do nosso Senhor, que é fundamento da pregação da igreja dele na terra, que ele diz o seguinte: eu sou a videira, versículo 1, e meu pai é o agricultor. Sombra protetora, Cristo a vida. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo, e se secará. E tais ramos serão apanhados, lançados no fogo, e se queimarão. O que Jesus prega aqui? Que a nossa salvação, que o nosso bem-estar, que a nossa santificação, depende de uma união com Ele. O que o Evangelho defende? De que para a palavra de Deus, o homem só passará a existir para Deus a partir do momento que ele for de Cristo. E a preocupação do Evangelho agora é se eu e você, como raça e criação divina, obedecemos e respeitamos esse termo. Porque fora de Cristo nós seremos simples pedaços de ramos secos. Simples, que eu quero dizer é o seguinte: miseráveis, propensos a uma condenação com Deus no futuro. Mas unidos a Cristo, quer dizer submissos, obedientes, temorosos, dependentes, crentes. Há expectativa de salvação para mim e para você, porque a palavra de Deus sustenta que a vida está nele e não em nós. Então eu quero tocar uma parte importante aqui. O que adianta o homem ser inteligente, se ele já está condenado? Para que nós gozarmos de capacidades, e eu falo intelectual aqui, se segundo a palavra de Deus e se o Evangelho realmente for dele, e eu creio que é, tenho vista dessa fé, o que adianta o mundo ter evoluído na sua ciência, se ele está caminhando em passos largos para a condenação com Deus no futuro, pelo simples fato de ele ter rejeitado, se recusado a depender-se de Cristo?
Fala-se muito sobre a vida. Se discute muito sobre os fatores do homem existir. E o pragmatismo é o seguinte: se discute tudo aquilo que o homem precisa ou necessita a nível de psicologia para ele poder se dar bem na vida. Mas o Evangelho está dizendo o seguinte, amigo. A preocupação do Evangelho é a seguinte: não interessa se ele é inteligente, não interessa se ele tem força, não interessa se ele busca resultados desejados, se ele exerce uma meditação e está aberto para uma espiritualidade, se ele não for crente em Jesus e não aceitar aquilo que ele prega para Deus, ele já está condenado. Muitos enxergam o renascentismo como sendo uma das maiores evoluções que os homens já puderam experimentar na vida. Eles acreditaram que depois que a raça parou para pensar, meditar em certas questões históricas, o mundo progrediu. Mas segundo a palavra de Deus, progrediu para o inferno e para a condenação. Porque mesmo depois de Adão, referente aos homens o que são hoje, ter uma evolução, uma extensão, uma mudança, uma melhoria que há na inteligência, há. Não quer dizer que essa raça está salva, nem livre da ira e da condenação de Deus. Por quê? Porque a sua proteção está na fé, não está naquilo que o homem fala, pensa ou faz. Então as pessoas entram muito preocupadas nas igrejas hoje com a questão delas existirem, serem valorizadas, receberem a estima e os seus direitos, por se sentirem nobres, talvez. Mas segundo a palavra de Deus, tudo não passa de uma psicologia. Por quê? Porque são esforços humanos. São pessoas correndo, girando em torno de questões, inclusive religiosas. Mas estão condenadas porque não vão aonde está a fonte da vida. E a Bíblia me diz, a fonte da vida é Cristo. Ele é toda a ciência, ele é toda a filosofia, ele é tudo aquilo que nós precisamos para a eternidade. Sem Cristo, o homem é um pedaço de galho seco que Deus vai mandar para o fogo. Então o Evangelho diz para o inteligente, ou então o Evangelho diz para o mais burro: quem crer terá a vida eterna, mas quem não crer será condenado. Porque para ser salvo, você não precisa de uma cabeça. Para ser salvo, você precisa de um coração para crer naquilo que Jesus é e no que Ele pode fazer. Eu já dizia Paulo, se dizendo sábios se tornaram loucos. Recusaram a criação de Deus, se inflamaram na sua sexualidade e na sua imoralidade, mudaram o uso da natureza, se depravaram, se idolatraram, e agora estão partindo para rejeitar a salvação que Deus deu por intermédio do seu Filho na cruz, porque querem ser autossuficientes. E a Bíblia diz, um homem por si mesmo, ele não pode gerar vida. Ele pode ter toda a capacidade possível de um ser humano, que nós temos, mas ele está cortado com Deus. Enquanto o céu não ler que esta pessoa aceitou a Jesus e o reconheceu, e se entregou a Ele, e deu a sua vida a Ele, como depósito pessoal, voluntário, fé. Esse camarada não passa de uma mera criatura que Deus vai descartar no final e no juízo, por a simples condenação, não crer em Jesus como Ele merece. Então, se você quer existir, você é uma fraude. Se você quer crer, você tem esperanças com Cristo. Se você quer aparecer,
você perde com Deus. Mas se você quer se entregar, se humilhar, sem resistir, a total dependência da graça de Jesus para se salvar, você ganha pontos com Deus. Porque o Evangelho sempre vai apontar o seu dedo para nós e dizer que Deus salva, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele abre portas, Ele faz obras que os homens não fazem, Ele realiza milagres, Ele tira a água da rocha se Ele quiser, Ele dá filhos para Abraão, dá pedra se Ele quiser. Não porque o homem merece ou porque ele é bom, mas porque Jesus existe. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, porque o seu Filho existe. Se Jesus não tem essa importância para nós, então a justiça de Deus não nos salvou. Porque a justiça de Deus é esta, por intermédio do seu Filho. Se o homem busca vantagens de existir por si próprio, resulta uma condenação maior para ele do que ser um pecador. O fato dele achar que ele pode ser um independente de Cristo e da graça. Porque um homem só pode existir para Deus o dia que o sangue de Jesus estiver vertido sobre as vigas da sua porta espiritual. Enquanto isso, enquanto eles ficarem brincando de intelectualidade, enquanto eles ficarem brincando de culto racional, enquanto eles ficarem investigando e querendo penetrar até nas coisas ocultas e misteriosas que Deus não quis revelar para se gabarem, se vangloriar, mas a sociedade desce com Deus, numa expectativa de destruição e condenação rigorosa. Porque a fonte do conhecimento, do saber, a fonte da vida, da vitalidade, da saúde, da prosperidade, da eternidade, da salvação eterna com Deus está no fato de nós crermos em Cristo Jesus e não de sermos inteligentes ou bons. A justiça de Deus é esta: dizer para mim que eu sou um miserável que depende de Jesus. Por intermédio dele eu produzo santificação. Fora dele eu me cerco. Por intermédio dele Deus me ama e me disciplina para que eu produza fruto. Mas se eu me apartar dele, por algum fator de interesse pessoal, de glória própria, de mudanças tecnológicas, de modernidade, como está acontecendo aqui agora, uma condenação maior virá sobre mim, pelo simples fato de eu querer existir. Há uma corrente na psicologia que se chama existencialismo. E o existencialismo prega o seguinte, irmãos: que o que é bom para o homem, aquilo que é bom para o homem é aquilo que ele na verdade tem que buscar. Criam-se regras, doutrinas, falas, ensinamentos, princípios, entendimento, e vão ser adequadas, adaptadas, aceitas, com esse seguinte termo: se elas colaborarem para o homem existir. E aonde Deus entra nisso tudo? Como serviçal? Com uma bandeja de ouro na mão, como muitos pensam que está dentro da igreja, para dar e oferecer respostas de oração, como todo mundo pensa e acha, e não é bem assim. As pessoas se enganam com a justiça de Deus. Ela não é cega, ela não é inválida, ela não é torpe, ela não é frouxa, ela não é banal frente à opinião pública. Ela tem um posicionamento firme, e nós temos pregado isso. O Evangelho não abre debate, ele não discute os seus termos, ele não busca negociação, ele não faz políticas de relação. Ele pergunta: você quer ser salvo? Creia.
quer ser condenado, não se una a Cristo. Porque o fim de quem não ama e não obedece a Jesus é a morte. Então você pode ter inúmeras expectativas, projetos, planos, mas todos eles estão comprometidos por uma simples questão: Jesus ainda não é pastor e nem dono da tua vida. Texto de João 3,16. Lê bem alto esse texto, que aliás todo mundo já conhece, muitos irmãos meus aqui. Mas vão ler bem alto, porque tem crente que já está até batizado nesse texto aí, mas não se converteu nisso, tá? João 3,16, pode ler aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo não pereça, mas tenha. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, mas para que o mundo fosse. Quem nele crê, não está condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Porque não crê no nome do Filho unigênito do Pai. Todo aquele que pratica. A condenação é esta, me perdoem. A luz veio ao mundo. E os homens, porque as obras dele eram. Todo aquele que pratica o mal, aborrece e não vem para a luz. Amém. Mas quem vive de acordo com a verdade, vem, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. A bondade de Deus é uma coisa fundamental no Evangelho, irmãos. O Evangelho diz que Deus é bondoso, misericordioso e fiel. E toda a existência humana, toda a sustentação de nossas vidas está ligado à suprema manifestação do amor desse Deus, que reside no fato do seu Filho ter sido crucificado para este fim: salvar vidas, salvar almas. Então a bondade de Deus define o seguinte no Evangelho: Ele pode receber tanto os fortes, como pode receber também os fracos. Paulo até usa em 1 Coríntios 1,27, essa expressão. Deus escolhe até as coisas fracas para confundir as fortes. As vis, aquelas que são nulas para a sociedade, para representá-lo diante daquelas que são, ou pensam ser. Por quê? Porque nós estamos sustentados pela bondade de Deus. A bondade de Deus que interfere de que Ele nos mate, de que Ele nos condene. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho único, para que aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E por que a condenação não veio ao mundo? Porque Deus amou. E por que Deus não condenou o homem? E a condenação que eu estou me referindo aqui não é para essa vida, é a condenação eterna. Por que Deus não condena o mundo? Porque Ele amou o mundo. E a prova do seu amor é o seu Filho crucificado, o seu Filho entregue para ser sacrifício pelos nossos pecados. E a partir do momento em que Ele amou o mundo inteiro, de maneira incondicional, Deus definiu: podem ser tanto os fracos como os fortes, porque aqui a força não resulta nenhuma reação ou efeito na fé, porque é o amor de Deus que nos sustenta, não a nossa capacidade física, não a nossa capacidade humana, nem a nossa capacidade de intelecto. Por quê? Porque não fomos condenados ainda, porque Jesus está aqui ainda, procurando alguém que creia nele, para Ele poder salvar. A mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, dizia Paulo nesse texto aí. Mas para nós
ela é o poder de Deus. Enquanto os gregos buscam sabedoria própria, enquanto os judeus buscam os sinais, nós anunciamos e pregamos o Cristo crucificado, porque para nós a mensagem que vem de lá e sai de lá é o poder de Deus nas nossas vidas. Existimos ainda porque Deus ama. A humanidade chegou onde chegou porque o amor de Deus existe. Porque o seu caráter, a sua bondade, a sua misericórdia estão sustentados pelo fato da cruz. E se o amor de Deus não tivesse sido revelado para nós, da maneira e na dimensão que foi por intermédio de Cristo, nós não estaremos vivos aqui hoje. Então não delira. Porque se você entrar no Evangelho e ouvir de Jesus sobre salvação, Ele vai dizer a você, a mim, toda essa sociedade, de que nada adianta você ter força, capacidade, relações, conhecimento, se você não tiver Cristo. Se você não estiver depositado, sustentado, apropriado nesse amor, nesta revelação. Porque a razão de nós estarmos aqui hoje é o fato dele ter sido crucificado. E o fundamento dessa crucificação é a nossa necessidade. A nossa necessidade, a nossa miséria, que nos faz nos prender com Ele e ir até a Ele. O nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa imundícia, são as razões pelas quais nos levam a Ele. Porque os soberbos, os predominantes, os sábios, os intelectuais, os fortes, os nobres, pensam que não precisam dele. Essa é a questão. A obra de Jesus cresce na nossa vida a partir do momento em que nós nos tornamos fracos na mão dele. A partir do momento em que a luz que está nele predomina em nosso ser, que a sua iluminação, que o seu conhecimento, que a sua revelação, que a sua obra nos enche, nos completa, nos vence. Assim vencemos aqui. E se o Evangelho estiver certo, tem muita gente perdendo aí. Se a palavra que eu estou pregando aqui procede de Deus, como a Bíblia manda eu crer, tem muita gente perdendo aqui. Por quê? Porque estão medindo forças com Deus, travando batalhas com Ele, para dizer que não são tão pecadoras e tão miseráveis assim. O Evangelho diz que eu existo porque a bondade de Deus existe para mim. Estou sustentado porque Ele me ama, não porque eu sou bom, não porque eu sou justo, não porque eu tenho obras, mas porque Ele é um Deus bondoso e pagou pela minha salvação e deu um filho pela minha salvação. Estou sustentado pelo fato da cruz e isso me faz o quê? Um fraco, um miserável, um dependente, alguém que necessita e carece de Cristo e da sua graça para poder fazer alguma coisa ou ser alguma coisa. Então a condenação do mundo é esta: querer ter a iluminação própria e passar a desenvolver coisas por intermédio do seu corpo, da sua parte humana, nesta vida, como se ele fosse um próprio Deus, como se ele fosse um Deus. Ele recebe tanto fracos como fortes, irmãos. E nada vale para nós aqui. Medimos forças. O que a igreja evangélica nesse momento está vivendo de errado com o Evangelho? Ela quer impressionar a sociedade com templos,
com organizações, com profissionalismo, investindo nos pastores para que eles falem bem, para que eles tenham uma linguagem acadêmica para impressionar, ou então aquele que tem uma linguagem burra, como a do Lula, para poder também chamar e atrair multidões. E Deus não fala por intermédio desse mercado, por intermédio dessas técnicas. Deus fala por intermédio da sua bondade, da sua misericórdia para aqueles que se humilham, para aqueles que querem ser iluminados por Cristo. Independente do espaço aonde eles estejam, independentemente das condições em que estão, independentemente do que são, as coisas vão acontecer aqui porque Deus ama. As coisas vão acontecer aqui porque Deus é leal, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque Jesus é o Salvador. Não porque eu e você fizemos alguma coisa. Se é pela graça e não pelas obras. Porque quando forem pela justiça dos homens e pelo que eles são, Deus não está nessa vida, nesta casa e nesta terra. Porque já se declararam auto-independentes. Independentes, aliás. Já se declararam donos de si próprio. Então, pastor Daniel, eu quero encontrar em Jesus Cristo as bênçãos que eu estou precisando alcançar. Então, amigo, o teu começo com Jesus agora, primeiramente, é indagar ao teu coração se você crer nele. E segundo, valorizar a oferta que Deus deu para te salvar. Esta oferta não pode ser trocada por família. Essa oferta não pode ser trocada pela vida. Essa oferta não pode ser trocada por meras satisfações e momentos harmonizados. Esta oferta não pode ser colocada abaixo como está sendo colocada por esta sociedade corrupta que está aí. E pelas igrejas que se corromperam também. Por quê? Porque este valor, chamado Jesus Cristo, é o que faz Deus falar aqui nesta igreja. É o que faz Deus responder às orações deste povo. É o que faz Ele intervir, socorrer e salvar. Marapia serra biaço piossobia. Texto de João 3,36. Precisamos da justiça, precisamos da bondade. Devemos aceitar soberania. Deus é soberano sobre todas as coisas. É esse texto que você vai ler agora. João 3,36. Pode ler, senhor, em voz alta. O poder pertence a Deus e não a homens. Deus é soberano para fazer qualquer coisa, inclusive mandar a gente para o inferno aqui hoje. Quem testifica diz amém. O que a Bíblia fala? O que a Igreja Católica e as demais religiões não têm coragem de dizer. Para a palavra de Deus, o único meio do homem se salvar com Deus é crendo em Jesus. E eu volto a dizer a você, que isso não representa só a justiça de Deus, a soberania dele. Por quê? Porque ele não vai discutir quando ele for julgar. Então lá fora agora se cria uma filosofia de relações entre diversas religiões, porque todos são do parecer da ideia que qualquer religião leva para Deus. O que as religiões pregam é suficiente para levar o homem a uma experiência com Deus, mas a Bíblia diz que não. Deus estabeleceu o meio dele. E não aceita que os homens estabeleçam por si próprio. A única forma de Jesus, de Deus, salvar é por intermédio de Cristo, por intermédio da fé. Seja bom ou ruim, seja quem for.
Quem crê nele tem a vida. Quem não crê nele já está condenado, porque o poder pertence a Deus. Eu vou dar um exemplo do que se pregava na igreja lá atrás, Romanos 9:19. Vai, cenáculo. Romanos 9:19. Rapaz, o que tem de gente fazendo isso daí hoje? Romanos 9:19 diz o quê? Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Pois quem resiste à sua vontade? Mas tu, homem, quem és tu que a Deus replicas? Dirá a coisa formada ao que formou, por que me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparando para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Não tem poder o oleiro sobre o vaso? Deus é soberano porque a vontade dele prevalece. E aonde entra a soberania de Deus? Na vontade. A vontade que ele quer que o povo aqui dessa igreja aqui obedeça. Quem está ouvindo essa pregação aqui hoje obedeça. Porque é a instrução que ele te dá, pelo evangelho, para não ter uma guerra com ele aqui. Porque ele não vai abrir mão da vontade dele para fazer gente feliz aqui. Então quem crer, quem amar, quem obedecer, quem viver Cristo, vai obter salvação. Mas quem não fizer isso, a condenação. Por quê? A vontade final não é dos homens, é de Deus. E o que Paulo fala? Ele fala sobre uma ordem que é muito discutida hoje na sociedade, inclusive dentro da igreja. De que Deus definiu para a raça humana certas coisas que ninguém pode mudar. Eu vou tocar uma delas aqui que eu não deveria nem estar discutindo hoje como pastor, como cristão, se Deus aceita aborto, se Deus aceita a homossexualidade e outras coisas que estão sendo implementadas como direitos humanos, que não têm direito nenhum. Porque Deus estabeleceu uma lei que pode ser comprovada pela vontade dele, do tipo, não há um meio termo entre macho e fêmea. Porque o macho e a fêmea se reproduzem, se proliferam. Mas o meio termo que a sociedade está querendo legalizar com a bênção de Deus, não tem vida, não tem produção. Isso quer dizer para você o quê? Que a lei de Deus está acima da ciência, das vontades. Que a lei de Deus é soberana. Meu amigo, você pode pular, você pode virar pirueta, você pode fazer o que você quiser, por meio da tua força, da tua inteligência, por meio da tua capacidade. Mas a questão aqui é o seguinte: você está em busca de resultado esperado? Está em busca de algum efeito que você deseja? Isso depende de que você faça a vontade dele. Porque o vaso está dizendo o seguinte: poleiro, por que você fez isso comigo? Mas quem tem que ser julgado aqui não é o oleiro, é o vaso. Por que você fez isso com Deus? E o que você colhe agora aí é resultado das suas ações e daquilo que você plantou. Então toma, filho. A igreja lá não tem coragem de te dizer, mas eu tenho. Porque eu devo obediência ao meu Senhor e isso é evangelho. O resto é bagatela. Do tipo de você querer ficar escolhendo as coisas pela ótica própria. Querer ficar determinando projetos, planos pessoais dentro da tua sensibilidade e da tua necessidade. É um erro. Porque crente cristão não faz isso. O que ele faz então, pastor? Ele dobra o joelho no chão, ora, para Deus dar força para ele, para Jesus capacitá-lo, porque a verdade e a vontade já está escrita e ele precisa cumprir agora. A semente já está qualificada, Deus já deu na nossa mão para poder ser semeada. Basta coragem para colocar no campo, na terra, tirar as pedras, os espinhos e deixar que o evangelho tenha liberdade para me formar, me consagrar, me instruir, me capacitar para fazer a vontade de Deus final.
Por quê? Porque os resultados que você está querendo para a tua vida dependem da vontade de Deus e da tua obediência. Deus faz a vida como Ele quer. Deus cria, Deus forma como Ele quer. E o que nós viemos fazer hoje aqui? Mentir? Enganar? Por quê? Você está de uma igreja para outra? Por quê? Porque você não quer o Evangelho. Por que você está aqui, sapeca daqui, sapeca de lá? Porque você não quer a verdade. Você está em busca de uma ajuda que não tem procedência evangélica. Não tem procedência doutrinária. E o que a sociedade representa hoje? Até os que estão dentro da igreja. E muitos que lideram a igreja. Uma contradição. Uma conspiração. Uma guerra para mudar a vontade de Deus. E meus amados, é o sinal apocalíptico dessa terra. É a confirmação da volta e da vinda de Jesus. Aqueles que chegam para questionar a legitimidade, a autoridade, a autenticidade dessa verdade que está aqui. Crente que abre a Bíblia aí, filho, lê como se fosse Deus falando com ele. Não é Mateus, não é Marcos, não é Lucas, não é João, porque quanto à vontade de Deus, todos eles são autônomos. Estão no anonimato. Não são autores. Não são e não querem a glória. Porque essa é a verdade de Deus, que precisa ser lida como verdade divina. Quando Jesus fala, quando Ele prega, é Deus falando ao pé da letra. E não discutindo o que Ele quer, procurando saber o que os homens querem. Porque Ele quer o que Ele quer. Quem crê, tem. Quem não crê, já está cortado. Estou em busca de um evangelho que me dê resultado. Você está perdido, filho. Porque há muito resultado no evangelho que não te alegra e não te realiza. Como a mim também não. A salvação para chegar aqui nessa igreja, teve que contrariar alguém. Ele teve que dobrar o joelho dele no chão, como filho de Deus, e poderia requerer, porque é o próprio filho de Deus. E orou dizendo: Pai, será feita a tua vontade e não a minha. Agora você entra aqui com esse suvacão para o céu, achando que você está enganando Jesus e o Evangelho, porque tem um dragão aí cuspindo fogo dentro de você. Porque quando Deus fala, você não gosta. Quando o cajado desce para te disciplinar, você recusa a luz, você recusa a exortação, você recusa a consagração na vontade de Deus, mas gosta de encher banco de igreja evangélica. Gosta. Adora uma extrema unção. Jesus falou para a igreja dele: pega a tua cruz, busca em mim a renúncia que eu te dei, vem e me segue, porque a condição é essa. Eu costumo falar na doutrina aqui: a cruz tem dois lados, o lado que Jesus foi crucificado e o lado que nós também vamos ser. Porque uma vida com Cristo sem renúncia, sem contrariedade, não é evangelho, tá? Você quer triunfar, você quer vencer, vai para a psicologia. Eu digo vencer, triunfar, como você quer. Mas Jesus fala: a bem-aventurança no céu, para existir para nós, Deus tem que vencer, não nós. Tem muita coisa no evangelho que eu vou ter que perder para Cristo ganhar. Tem muita coisa no evangelho aí que eu vou ter que me entristecer, me contrariar, para Ele ser glorificado. E segundo a palavra tristeza, que Deus manifesta aqui pelo evangelho, opera arrependimento para a salvação. Estamos sendo contritos, entristecidos com o que Deus está falando aqui hoje, mas não é para mim me destruir, é para mim poder ser salvo. Porque muita coisa que sai daqui e sai de outras partes, nem todas elas são boas. São úteis, edificantes para Deus. Por isso que o tipo de homem que Deus quer é Cristo. É o Filho que Ele enviou aqui nessa terra para revelar aos homens a medida, a estatura, a profundidade, a largura daquilo que Deus quer de nós. Então cumpramos a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus é soberano e se Ele quiser fazer esse vaso do jeito que Ele quer, Ele vai fazer com você querendo ou não. Rapaz, se Deus quiser botar
novamente toda uma nação num deserto, como ele fez com Israel, ele é capaz de fazer. Quem vai discutir a soberania de Deus? Há alguns que já pregam que Deus não tem mais domínio sobre as coisas que estão acontecendo aqui. Eu digo para você que tem. Sabe por quê? Porque o pecado ainda continua dando o efeito que ele deu para Adão, a morte, a desgraça. Sabe o que é isso? Deus é soberano. Todos aqueles que pecam morrem, de alguma forma, aqui e futuramente. Ninguém consegue ficar impune dessa lei. O cara plantou, ele vai colher. Ele pode ficar bonitão, lindão agora, mas lá na frente ele vai tomar uma chinela do capeta, uma chinela da morte. Você pode ter certeza disso. Quem que ficou impune nessa terra aqui? Ninguém. Mas tem gente achando aqui que vai ganhar a guerra, que vai conseguir prevalecer. O evangelho tem um resultado, mas parte dele é indesejável para nós, entendeu? Colocarmos a meta de que nós vamos em busca de resultados desejados, ao nosso ver, Jesus não serve mais para nós, entendeu? E o que as igrejas estão pregando por aí para as pessoas não existe no evangelho. Para Jesus poder ganhar aqui as almas que estão perdidas, nós vamos ter que perder partes pessoais e mais íntimas e mais desejáveis para que ele consiga executar o seu plano de salvação. Paulo tinha um espinho na carne que ninguém sabe dizer. E a palavra de Deus diz que para Jesus continuar usando aquele homem da maneira como usava, Deus colocou uma coisa na vida dele que ninguém conseguia resolver. Então nem tudo acontece da maneira como a gente quer. Com Cristo é assim. Para você ser salvo, filho, você vai ter que permitir Deus ser oleiro no teu barro. Para que a obra dele não te machuque. Porque se você fizer frente, se você impedir, resistir, ele vai te machucar. Como está machucando essa sociedade. O liberalismo, que veio na década de 60, de 70, se você for analisar as causas, os efeitos sociais, políticos, morais que essa terra já experimentou, você chega numa conclusão que nada valeu a evolução que eles pregam lá fora. Para que o homem ficar inteligente? Superar a sua história, se ele continua irracional para certas questões. Essa é a soberania de Deus que está sendo pregada hoje aqui. De nada vale a tua capacidade se você não fizer a vontade de Deus. De nada vale o que você tem, se você não fizer fundamentado no que Ele quer. Jesus diz, quem ouve as minhas palavras e as pratica, edifica a sua rocha, a sua casa sobre a eternidade. Ele acumula tesouros que ele vai viver aqui e experimentar no céu. Mas o homem que constrói a sua casa sobre uma independência pessoal, ele é tolo. É o cara que constrói na areia, sobre fundamentos humanos, de sabedoria humana. Que lindo. Liberalismo. De vez em quando eu falo, Senhor, para que tanta ciência, inteligência, para o homem chegar e dizer que a felicidade da nação, das pessoas, o bem-estar delas, depende de que elas conheçam o seu corpo. Uma criança já conhece o corpo dela, mas eles acham que ela tem que explorar, conhecer, fazer com o corpo tudo aquilo que ela pode ou que ela necessita fazer. E eu te pergunto, aonde eles chegaram com essa ideia? AIDS, família quebrada, arruinada, um alto índice de divórcio, de separação, de insatisfação, homossexualidade, que é uma frustração. Para mim é uma frustração. Não é uma opção. É uma pessoa que nasceu frustrada. Vítima também da frustração dos outros. E nada do que está acontecendo aí fora é lindo e maravilhoso.
Nada. Daí vem aqueles caras dentro da igreja. Eu vim aqui receber a bênção de Jesus hoje. O pastor vai orar por mim e eu vou sair abençoado daqui. Com qual ideia? De que a vontade de Deus pode ser ignorada e a bênção vai vir mesmo assim? Jesus mesmo pela sua palavra disse, quem ouve as minhas palavras, eu permaneço nele e ele em mim. Acorda aí, filho. Texto de Lucas 5:32. Vivemos da justiça, vivemos da soberania, vivemos da bondade, vivemos da graça de Deus. Lucas 5:32, pois a obra da cruz é uma resposta do amor de Deus para as nossas vidas. Lê, cenáculo, Lucas 5:32, lê. Amém, Jesus? Vamos falar de problemas aqui. A graça de Deus diz para mim, pelos evangelhos, a cruz de Cristo é uma resposta de Deus sobre o nosso pecado. E Jesus diz, eu vim para os pecadores que queiram se arrepender. Pois a graça de Deus diz, 3 coisas importantes que nós temos que saber aqui. Deus nos amou e deu seu Filho por nós. Agora, disse Paulo em Romanos 5:20, não precisa abrir. Aonde superabundou o pecado, superabundou a graça. O pecado já não é mais problema. Quem testifica diz amém. Porque a graça de Deus é maior do que o pecado. Romanos 6,14. Olha a extensão da graça. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós que somos crentes em Jesus. O pecado já não manda mais. Por quê? Porque quem manda é a graça de Deus. É Cristo. A graça de Jesus. A graça de Deus é mais forte do que o tamanho do pecado e mais forte do que a força dele. E Paulo diz também em Colossenses 1,14, cheio de perdão para dar. Pois o poder da graça de Deus não é condenar, é perdoar quem quer se arrepender. Então o que diz o Evangelho para mim? O pecado não é mais problema. Seja no tamanho, na proporção, na sua força, na sua realidade. Porque tudo que Deus poderia fazer por intermédio do seu Filho, para nos dar condição, Ele fez. A única coisa que falta aqui é gente querer sair disso. Daí vem aquelas discussões tolas, inúteis que a gente vê dentro da igreja. Eu tento e não consigo. Fui, busquei, cheguei numa conclusão, vou morrer com isso. Mas o chamado da cruz e a resposta do amor de Deus te diz, o pecado da qual te escraviza, não é problema nem no tamanho, nem na força, e nem na sua realidade. Porque a graça, o poder de Deus é maior. A força da cruz é maior do pecado que você tem vontade de fazer. Qual é o problema das pessoas? Elas não querem se arrepender. Qual o problema dessa sociedade? O pecado não, a dureza, a soberba, o orgulho, a prepotência. Não é o pecado que é forte. Não é nós que somos fracos para ele. É porque somos fortes demais para Deus. Então o Evangelho diz, arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu, hein? Arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino do céu. A psicologia vai dizer assim para mim, mantenha o equilíbrio. Leia, aceite, concorde, você nasceu assim. A psicologia vai dizer assim para mim, não há problema em você ser assim. Viva assim. Você pode superar e ser feliz dessa forma. Eu já vi pastor pregar isso, tá? Mas o Evangelho diz que o problema dessa sociedade e da sua condenação não é o fato delas terem pecado muito
não é o fato delas serem escravas disso, não é o fato delas não crerem que o perdão existe. É porque elas não se realizam com a transformação que Jesus veio pregar. Porque em tese elas querem uma transformação de vida e não de caráter. Uma transformação de sorte e não espiritual. Por isso que as igrejas estão se especializando em show. Por isso que elas estão tornando o evangelho uma coisa mecânica, superficial, porque é isso que o povão quer ouvir. Porque eu vim hoje aqui, nessa igreja, com o Senhor dizendo para mim: o teu pecado está perdoado. Ignorei o teu passado. Te dou força para você recusar aquilo que você se sente tentado. Basta você se arrepender. Basta você assumir. Basta você se abrir, confessar, expurgar as tuas iniquidades e os teus segredos e confiar em mim, crer em mim. Mas aí dizem aqueles que deliram: sentimento de culpa, destruição. Remorso, destruição. Arrependimento, mudança, exigência, regra de mudança, terrorismo. Mas o Evangelho diz: são esses fatores que fazem Jesus perdoar os teus pecados. É este fator que faz com que Ele te liberte disso e te dê a graça. Porque nós vivemos da graça e não das obras. Da graça, do poder de Deus e não de nós mesmos. Isso aqui é porcaria. Isso aqui é lixo. Toda a inteligência, toda a força, todo projeto desejável, todo pensamento, toda a meditação que não estão regradas pela graça, pela soberania, pela justiça de Deus, pela sua bondade, são meras técnicas que vão ser destruídas no final, pegas para serem jogadas no fogo. Porque Deus precisa ver Jesus na tua vida. Ele precisa ver este evangelho ser vivido por você. E o fato de você não dar as tuas partes para que Cristo opere, não te faz uma pessoa independente. Para o evangelho te faz uma pessoa morta. Porque você só vai existir para Deus quando você aceitar a justiça dele. Você só vai conseguir ter força aqui a hora que você admitir que é o amor dele que te sustenta. Você só vai conseguir obter resultados aqui o dia que você deixar que o evangelho seja soberano e a vontade dele se cumpra na tua vida. Você só vai conseguir vencer a maldade que está em você o dia em que Jesus reinar na tua vida e se arrepender dos teus pecados e aceitar que o caminho que nos leva para Jesus é o arrependimento. Não tem jeito. Arrependei-vos, pois, porque o reino de Deus é Cristo. Arrependei-vos, pois, porque o reino de Deus é Jesus. E o Evangelho nos diz que não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito. Não depende de quem anda, de quem corre, de quem fala, mas de Deus que se compadece, de Deus que tem a sua misericórdia infinita. Não perecemos, não caímos, não falimos, não nos desgraçamos, não nos extinguimos, porque Deus é soberano, porque Ele é misericordioso, porque Ele é amoroso, porque Ele é leal, porque Ele não mente, Ele não erra, Ele não falha, porque Ele tem me sustentado. Eu estou aqui hoje porque Jesus me ama, porque se dependesse de mim mesmo eu já estaria morto. Entrei nessa igreja hoje aqui porque a força dele me trouxe, porque o meu coração e o meu corpo não queriam estar aqui.
Eu olhei uma coisa outro dia e desejei, e eu vou pegar. E vou decretar, é minha. Pelo poder de quem? Vou pensar. Até sair fumaça. E vou conseguir. Isso tem no mercado. Pelo poder de quem? Do pensamento? Da dinâmica? Se Deus não estender a mão para a tua vida, você está morto. Galho seco. Sem Cristo. Você é um miserável. Que precisa se arrepender, se converter e tomar o lugar do réu. Para Deus poder ser quem Ele quer ser na tua vida. Quem entrou aqui hoje para existir, caiu do cavalo. Quem entrou hoje aqui querendo se aparecer e ser valorizado, caiu do cavalo. Se estourou na parede, se arrebentou aqui hoje. Sabe por quê? Porque quem veio para ser glorificado aqui é aquele que é dono da vida e da salvação. Ele dá para quem Ele quer. A glória é dele, cenáculo. Vai se humilhar. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos. Dinâmica. Todo mundo tem, filho. Pragmático. Todo mundo pode ser. Eficiência, esforço, inteligência. O mundo é isso. Olha o que eles construíram aí. Uma torre de Babel no século 21. Uma nova Babilônia. Mas isso fizeram deles salvos para Deus? Da sua ira vindoura? Não. São meras expectativas que vão ser derrubadas quando Deus determinar a sua soberania. E nós vamos mais tomar porrada na vida ainda. Mas, para chegarmos a essa conclusão, que a vontade está na semente do Evangelho, que a nossa força está na fé, que a nossa inteligência está na consciência de Cristo, no seu Espírito. Para que tomar mais porrada? Sofrer mais para chegar nessa conclusão de que ninguém passa por cima da lei de Deus, do que Ele determinou. Então eu cheguei numa conclusão. Quando estou fraco em Cristo, aí é que eu estou forte. Pois a graça dele me basta. Ela se aperfeiçoa na minha fraqueza, dizia Paulo. Então quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Quando eu penso que eu estou fraco na mão de Jesus, aí é que eu sou forte. Mas quando penso estar forte, aí eu me torno um derrotado. Porque passarei a desenvolver paralelos com Deus e Ele não vai me honrar. A minha graça te basta. A minha graça te basta, diz o Senhor a esta igreja hoje. Se é pela graça, então é pela graça. Essa igreja vence porque ela ora, ela vence porque ela clama, ela vence porque ela obedece, ela vence porque ela ama Jesus, ela vence porque Deus prevalece nela. Ela perde quando ela se afasta de Jesus. Eu sei que há pessoas aqui nesta noite que estão querendo ir embora para sua casa. Querem ser despedidas para continuarem as suas vidas. Mas quero fazer um alerta para você aqui. Não sei se Deus vai te dar um outro dia.
Não sei se Ele vai deixar que o sol de amanhã brilhe sobre a tua cabeça. Não sei. O que será de mim amanhã? Mas sei que Ele continuará sendo o mesmo. O céu e a terra e a glória humana continuarão se findando diante da sua palavra, passando para que ela prevaleça. Porque nenhum acento, nenhum tio, nenhuma vírgula vão cair daquilo que foi predito, assinado por Jesus Cristo, depois que Ele subiu em ressurreição dessa terra. E esse é o problema de muita gente que está aqui hoje nessa igreja ouvindo essa palavra. Você é forte demais para Deus, meu filho. Você se faz forte para o Evangelho. Se julga capacitado. E quando Jesus te chama para receber o que Ele tem para te dar, você já diz que você está farto. De que você não tem nada do que se arrepender e se humilhar. De que você já está em nível elevado, adiantado, diríamos assim. Então o que Deus diz ao sábio? Um dia, sábio, você vai cair numa vala que a tua inteligência não vai conseguir te tirar de lá. Então Ele diz ao próspero, louco, quando a morte chegar, nada do que você trabalhou a vida toda você vai levar dessa vida, a não ser a tua alma para aquele que é dono dela. Porque é assim que Deus vai tratar esse mundo. Essa raça independente que está sendo criada aí fora, num novo formato de terceiro mundo, vão ser esmagados, vão ser atrocidados pela mão de Deus, como se pisem uvas, diz as profecias do Apocalipse. Porque Deus vai esmagar os contenciosos, os soberbos, os orgulhosos, os prepotentes, os donos da própria razão, os donos da sua própria vontade, vão ser vingados por se recusarem em tomar a cruz de Cristo como forma de vida e de existência. Há uma esperança de que pessoas se salvem aqui hoje nessa noite e sejam curadas e libertas pelo poder de Deus, se elas reconhecerem que a vida está em Cristo e Ele tem tudo o que nós precisamos. Se há alguém nessa noite que queira receber daquilo que Deus falou hoje aqui, que estão dispostos a se esvaziar aqui, da sua forma, do seu eu, abrirem mão da sua história, da sua glória, abrirem mão dos seus direitos, abrirem mão de suas vaidades, para ganhar Cristo, irmãos, para fazer Jesus ser rico, com a nossa obediência, com o nosso amor, com a nossa dedicação, com a nossa concordância e comunhão. Sai do teu banco, vem aqui na frente, nós vamos orar para Jesus selar isso na tua vida. Os internautas dobrem o seu joelho no chão e nós vamos orar por você também. Ele pode fazer uma obra na tua vida, se você deixar. Ele pode realizar essa obra na tua vida, se você aceitar. Há pessoas aqui que estão perguntando para si mesmo, eu não sei dizer o porquê de eu chegar a essa situação que eu estou vivendo hoje, pastor. Não sei dizer o porquê. Então Deus falou com você, não falou? Se o Senhor Jesus tivesse sido o teu projeto alguns anos atrás, se Ele tivesse sido a tua determinação, a dinâmica daquilo que você precisa ser, pode ter certeza de uma coisa, tua casa, tua família, tua vida, não estaria assim como está agora. Porque erramos, porque pecamos, porque falhamos. Ele se manifestou para que isso seja aniquilado. Porque a força do diabo está no pecado, mas a força da vida está na justiça de Deus pelo Evangelho. Ouça bem uma coisa que eu vou te dizer.
Depende de você, não dele. Porque para este Jesus, há espaço suficiente para você. Há lugar suficiente para você. Aqui nesta igreja, no céu, no evangelho, no seu amor. A única coisa que ele precisa aqui agora é que você seja um fraco na mão dele. Um miserável na mão dele. Que tudo aquilo que você faça seja como ele quer. Do jeito que ele quer. Levante a sua oração agora e ore. Os irmãos que estão no banco, fiquem de pé, nós vamos orar. Meu Senhor, meu Salvador, meu Santo Jesus, meu Santo Senhor, nós oramos na tua presença aqui agora. Pois ouvimos, meu Senhor, a tua voz descer sobre esta igreja. Vimos, Senhor, as tuas mãos cair sobre este lugar hoje aqui. Destruindo, quebrando, meu Senhor, os obstáculos que estavam no coração do homem. Meu Santo poderoso, aniquilando aqueles que dizem ser alguma coisa, quebrando aqueles, meu Senhor, que clamam por direitos, revogam direitos, pregam de si mesmo, falam de si mesmo. Eu vi as tuas mãos descendo aqui hoje, Senhor, indo frente contra, meu Santo, aqueles que se autodenominam, que batem a mão no seu peito, meu Santo Senhor, que se constituíram juízes, julgadores, meu Senhor. Meu Santo Jesus, eu te peço e te imploro, alcance esse pecador, alcance este miserável, alcança, meu Senhor, este coração impenitente, soberbo. Tu que podes amolecer o coração, tu que podes endurecer o coração, quebra agora, aniquila, meu Senhor, toda soberba, todo orgulho, toda resistência, toda ignorância, toda iniquidade, toda transgressão, pois sabemos, meu Senhor, que o Evangelho é a solução, o Evangelho é vida, a tua palavra é vida, a tua palavra é o pão que precisamos todos os dias. Pelo teu sangue nós te pedimos, pelo teu sangue nós te imploramos, salva, liberta, cura, restaura, nos dá, Senhor, a força do teu Evangelho, a força dessa palavra, pelo poder do teu sangue, pelo poder que é no teu nome, Jesus, pois sabemos que somos um trapo de imundícia, somos um pedaço de carne, se o Senhor não estiver em nós, somos lâmpadas apagadas. Você que está de joelho aqui agora, diga assim: Senhor Jesus, me dá um coração crente, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, da minha soberba. Senhor Jesus, eu me arrependo, Senhor, por achar que essa porta vai se abrir, porque eu estou empurrando. Eu me arrependo, Senhor, por pensar que eu estou vivo, Senhor, porque eu sou inteligente, porque eu fui capaz, porque eu me formei. Senhor, eu me arrependo dos meus pensamentos egoístas, dos meus pensamentos centralizados em mim. Eu me arrependo, Senhor, de negar o teu nome, a tua palavra, a tua graça, e trocar isso, Senhor, pelo mundo, pelos homens, pela tecnologia. Senhor, me perdoa, porque só o Senhor sabe definir e dizer o meu amanhã. Convém o Senhor dizer para mim se eu vou levantar amanhã. A minha vida está na tua mão. Converte, restaura, liberta, cura, porque eu quero, Senhor, ser crente em teu nome e na tua palavra. Quero viver da fé, da confiança, da adoração, da obediência em teu nome, Jesus. Fica de pé. Nós vamos orar aqui, se Deus tiver alguma revelação, o pastor Daniel vai entregar. Amém? Quero dizer aos amados irmãos que muita gente que está hoje aqui nessa igreja aqui já está mais do que revelado. E muitas pendências a serem resolvidas aqui. E eu estou limitado a ela, porque o que eu vou orar agora depende de que você faça o que Deus te mandou. Isso é fato.
E quero, em nome de Jesus, dizer a vocês aqui, que nós vamos levantar uma oração diante do Senhor aqui nessa noite, que tem poder para fazer coisas aqui que vocês nem imaginam. Mas se alguém aqui hoje resistiu, vai sair daqui sem ela. A bênção que vai ser derramada hoje aqui nessa igreja é para aqueles que creram e se consertaram. E eu já falo isso de antemão. Não se engane. Ninguém pode ser dono de bênção. Levanta a mão, cenáculo. Abre a tua boca e começa a orar. Toda a igreja orando.